E o ano de 2023 vai ser o primeiro ano em que pessoas que recebem um salário mínimo e meio por mês vão ter que pagar imposto de renda. A inclusão de mais pessoas pagando imposto é resultado da combinação entre a tabela sem atualização desde 2015 e do valor atual do salário mínimo de R$ 1.320, aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro. A situação preocupa senadores, que cobram a ampliação da faixa de isenção para que pessoas de menor renda não precisem pagar imposto. No ano passado, a Receita Federal recebeu mais de 36 milhões de declarações de pessoas físicas. O número correspondeu a um recorde. O Senado tem vários projetos em andamento que visam promover uma atualização na tabela do imposto de renda, por meio de medidas como ampliação da faixa de isenção ou estabelecimento de um gatilho inflacionário. A última correção da tabela aconteceu em 2015 e levou a faixa de isenção para R$ 1.903,98, ou seja, o rendimento mensal máximo para que uma pessoa não precise pagar imposto de renda. Isso correspondia a quase 2,5 vezes o valor do salário mínimo, que foi fixado em R$ 788 na época. Outro fator que contribui para incluir cada vez mais pessoas na incidência do imposto de renda é a inflação. Isso porque desde 2019, o salário mínimo não possui uma regra de valorização real e vem sendo corrigido apenas pela inflação. Desde 2015 para cá, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumula uma alta de mais de 59%. Em seu discurso de posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre a valorização do salário mínimo como objetivo do governo. Em dezembro, o Congresso aprovou e promulgou a emenda constitucional que garantiu recursos para essa medida já em 2023. Olha, sobre essa situação e os desafios que os brasileiros vão ter que passar com a nova tributação, vamos com Pedro Bonenberger. Pois é, Elias, é a primeira vez na história do país que pessoas que ganham um salário mínimo e meio ali, uma renda bastante pequena, né, vão ter que pagar também a tabela do imposto de renda. Olha, isso é uma combinação de vários fatores. Entre esses fatores, nós temos uma defasagem na correção dessa tabela, né, de isenção do imposto de renda, que não é atualizada desde 2015, há 8 anos. Temos também um acúmulo muito grande da inflação nesses últimos anos, especialmente nesses últimos 8 anos, em que não se há uma atualização da tabela do imposto de renda. E, ao mesmo tempo, nós temos também um salário mínimo que não encontra um aumento real, né, um ganho real dentro da inflação. Esses 3 fatores em especiais acabam trazendo essa situação para a vida das pessoas, que são as pessoas mais pobres no país, né, Elias? Que ganham um pouco menos aí de R$2.000, estamos falando na faixa de um salário mínimo e meio. Então, a maior parte da população, de fato, que recebe salários aí nesse sentido. Lembrando que aquelas pessoas que ganham um salário mínimo não vão pagar ainda essa tabela. Estamos falando aqui de salários mínimos acima, né? Recebem um salário e meio para cima, né? Aquela tabela que a gente vinha trazendo. Mas isso não é uma situação muito nova. Essa defasagem, ela vem caindo, né? Ela vem acontecendo, na verdade, crescendo, na verdade, a defasagem desde a década de 90. Fiz aqui um levantamento junto com associações fiscais do país. E olha só, em 1996, essa tabela estava em 9 salários mínimos. Então, as pessoas acima de 9 salários pagavam essa situação do imposto de renda. Em 2000, já eram 6,6 salários mínimos. 2010, 2,84. E a gente chega agora nessa situação de um salário mínimo e meio, trazendo, é claro, muita dificuldade para quem é mais pobre, para quem recebe salários menores e vai ter que arcar com esse problema a partir de agora. O salário mínimo original era de R$ 1.302 para este ano, no orçamento original, foi ajustado pelo atual governo para 1.320, numa tentativa de demonstrar a boa-fé do governo também. Lula, em campanha, fez a promessa de que pessoas que recebessem até R$5.000 não pagariam a taxa do imposto de renda, aquela taxa retida já na folha de pagamento.
Essa promessa foi bastante aclamada, né, por quem votou no atual presidente, e é algo que ele está devendo para a população. É claro que é um governo que acabou de assumir, né, e que tem ali muitas dívidas, inclusive Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, tem tentado ali anunciar projetos que possam tentar reverter esse cenário. Na semana passada falamos sobre isso, né? Mudanças em conselhos, mudanças também na forma de cobrança das dívidas, programas que possam aumentar, né, o índice de pagamento ao governo. E, ao mesmo tempo, o Haddad tem defendido, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial em Davos, situações também sobre reforma tributária, né, especialmente dentro do consumo, para conseguir aumentar a arrecadação fiscal e garantir essa promessa feita por Lula. Olha, a arrecadação para a União teria uma perda de mais de 21 bilhões, caso a gente pensasse só aquela faixa inicial sendo corrigida, mas que chegasse a mais de 106 bilhões de reais, caso a gente tenha também essa medida dos 5 mil reais, né, o teto ali, o piso de 5 mil reais, na verdade, para a cobrança do imposto de renda. Fato é uma promessa muito significativa e muito central dentro do programa de governo do atual presidente Lula, e que ele vai ter que ter muito, mas muito jogo de cintura para conseguir cumprir, até considerando o cenário econômico deixado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E é uma promessa que com certeza a base dele vai cobrar, e que, olha, pelo menos a perspectiva de cumprimento dessa promessa não é tão curta assim, viu, Elias? Para esse ano é até difícil pensar que isso seja realizado. As propostas do governo é encaminhar ao Congresso, né, as reformas tributárias e outras reformas nesses primeiros meses, e a gente deve ter longas tramitações até que tudo seja aprovado, e aí que o governo tenha um respiro fiscal para aí sim começar em pagar essas promessas que foram feitas na campanha. Elias, eu volto com você.